Bom dia, meu povo! E aí, todo mundo super acordado para o nosso café? Sim, com certeza, professora, sem sombra de dúvidas. Bom dia! Já apareceu aqui, já na mensagem, um monte de gente dando bom dia. Teve gente que acordou cedão, teve gente que já deu like ontem, olha só que maravilha. E aí, pessoal, quero saber o seguinte: quem foi que fez o nosso simulado, essas questões de interpretação de texto? Eu mandei para vocês já no domingo, mandamos ontem de novo, e também são as questões que estão disponíveis lá no nosso simulado gratuito que está disponibilizado no meu site, alinerize.com.br. Pessoal, se vocês derem uma olhada aí no site, vocês vão perceber que tem simulado de pontuação, simulado de concordância, tem simulado de interpretação. Aí eu acho que uns 3 ou 4 simulados gratuitos, ranqueados. E é muito bacana você participar desses simulados ranqueados para você avaliar como é que você está pronto, você com você, e como é que você está com relação à média, com relação aos outros candidatos. Então, simulado gratuito, ranqueado, meu povo, é só aqui no método RISE, tá vendo só? Então, só me conta, a Dulce falou que vai trabalhar agora. Dulce, bom trabalho, viu? Pessoal, só me diga o seguinte: quem foi que conseguiu fazer as questões de interpretação de texto? E quem foi que fez as questões lá no simulado? É o mesmo material, tá? Eu mandei por e-mail, mandamos pelo WhatsApp e colocamos também na plataforma. Só me fala aí, eu fiz o simulado. Ana Paula, o que você achou? Aí você fala, sei não, professora, só sei depois do gabarito. Vamos esperar esse gabarito para eu avaliar o que eu achei. Gente, olha só os recadinhos básicos antes de começarmos aí a nossa aula. Primeiro, se você ainda não me segue, se você ainda não me acompanha, se você ainda não se inscreveu, principalmente não se inscreveu aqui no meu canal do YouTube, inscreva-se para que você seja notificado quando eu entrar ao vivo. Deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui no vídeo, porque é muito importante para o crescimento do nosso canal. Você sabe que toda terça-feira, 8 horas da manhã, nós estamos aqui com o Café com Gramática, entregando muito conteúdo gratuito de qualidade. E muito, gente, vocês não sabem quantas mensagens eu recebo de alunos falando, nossa, professora, você não sabe o tanto que o Café com Gramática tem me ajudado. Professora, eu estava com bastante dificuldade, o conteúdo do Café com Gramática está me ajudando a organizar. Isso para mim é muito importante, porque vocês concordam que, às vezes, algumas pessoas deixam de se preparar, deixam de estudar por condição financeira. Então aqui veja que toda terça-feira a gente está com 1 hora e meia de aula entregando para você questões super atualizadas, provas que acabaram de acontecer. Então, se você ainda não me acompanha, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no meu canal, inscreva-se lá no Instagram, me ajude a compartilhar, beleza? Então, vamos focar mais nesta área para estudo. Muito bem, muito bem. Fiz simulado, achei mais ou menos. Vamos avaliar agora com o gabarito. Porque a questão de interpretação de texto é tão perigoso. A gente olha, acha que às vezes lê de maneira inocente, tem alguma palavrinha ali pelo meio do caminho que a gente não identificou. Questão de interpretação, não tenham dúvidas de que é a parte mais escorregadia. Eu sempre falo o seguinte, preste atenção. O aluno que vira e fala, não, professor, interpretação de texto é fácil, eu me viro na hora da prova. O aluno que acha que interpretação de texto é fácil, que eu me viro na hora da prova, ainda é o aluno inocente. Porque os alunos têm errado muito mais questões de interpretação do que questões de gramática, perfeito? Gente, e só uma outra observação, olha só. Lá no simulado, no simulado da plataforma, você já tinha um resultado imediato, não é? Errei 2 no simulado, errei por não ter tido segurança. Achei uma coisa, respondi outra. E tem que tomar muito cuidado, Brenda, porque é perigosíssimo, palavrinhas bem detalhadas. E por que a gente tem de tomar cuidado? Eu vou falar de novo. Às vezes a gente lê de maneira superficial, o texto às vezes é fácil, e por ser fácil eu leio de maneira muito rasa, e às vezes na questão tem uma maldade. Às vezes o texto é mais difícil, é um texto mais elaborado, a gente até toma mais cuidado na leitura do texto, só que aí às vezes também passa batido em algum comando, em algum detalhe ali na questão, beleza? Então tem de tomar cuidado, ler com cuidado.
Pessoal, para quem é de Brasília, concurso da Secretaria de Educação, a gente sabe que está movimentando. Ontem a gente teve até um susto aí, mas ainda não era o edital definitivo. Então, se você está se preparando para a Secretaria de Educação do Distrito Federal, gente, tem que começar português para ontem. Nós temos a consultoria com tudo que está previsto no edital. Teremos uma oficina de interpretação de textos focada na banca Quadrix, 2 aulas, sábado e domingo. A previsão é que comece neste fim de semana, sábado e domingo, beleza? Então, participe da oficina, porque interpretação de texto tem dado um bandão aí. Nós temos o método RISE Master, que te prepara para qualquer concurso, tem o método RISE Português para professores, tem curso de redação oficial. No meu site tem só tudo, meu povo. Professora, para de fofocar. Parei, vambora para cá então. Muita maldade, né, Gabriela? Gente, me conta o seguinte, antes de eu começar. Quantas pessoas estão acompanhando o nosso café? Quantos likes? E antes de eu começar o conteúdo, só aproveitei um minutinho e compartilha lá naqueles grupos dos quais você participa para poder ampliar essa rede para que venham mais pessoas para acompanhar essa aula. Pode ser? Pode ser? Então vou esperar aí só um minutinho para você poder compartilhar, tá bom? E depois, meu povo, bata um retrato aí, tira uma foto e me marca lá no Instagram pra gente repostar, pode ser? Só pra gente aí se exibir com o nosso café, não é? Então vambora, meu povo. Acabou a fofoca. Fui. Então, olha só, até antes de ir para cá, de ler o texto, agora vamos começar a aula. Agora sem nenhuma fofoca, sem nenhum recadinho, meu povo. Olha só, sou aluno do método, não recebi. Renata, a gente mandou só para todo mundo por e-mail. Depois dá uma olhadinha no seu lixo eletrônico que a gente mandou para todo mundo, tá bom? Mandamos também para todos os grupos do WhatsApp. Então, joia. Então, ó, começando aqui, preste atenção, preste atenção. Quando a gente pega uma prova para marcar certo ou errado, prova de verdadeiro ou falso, não estou falando para marcar uma única alternativa, não. Eu estou pensando em provas no estilo banca Sebrasp, Quadrix, em que a gente tem de marcar, por exemplo, agora Instituto AOCP, que agora a gente vai ter aqui em Brasília uma prova que vai ser certo ou errado. Qual é a recomendação que eu dou primeiro? Eu leio os itens, vamos imaginar, para o primeiro texto, ele colocou 7 itens. Eu não leio o texto primeiro. Preste atenção. Eu não estou dizendo que eu não leio o texto. Eu estou dizendo que eu não leio o texto primeiro. Eu primeiro passo o olho nas questões, resolvo primeiro as de gramática. Para cada item de gramática, é claro que eu volto no trecho necessário e volto para o item para poder confirmar. Perfeito? Então, ó, vou dizer de novo, eu estou considerando prova de marcar certo ou errado. Eu não leio o texto primeiro, eu vou direto para as questões. Perfeito? E aí, ali das questões, eu não vou seguir a ordem. Eu resolverei primeiro as de gramática, voltando no trechinho do texto e voltando para o item. Depois de resolver todos os itens de gramática, é que eu volto para os itens de interpretação. E olha só, preste atenção. Eu primeiro leio o item, vejo o que, mesmo sendo de interpretação. Eu leio o item, vejo o que o examinador quer e depois é que eu volto no texto, porque eu já volto fazendo uma leitura investigativa. Ô, professora, eu não consigo fazer isso. Professora, eu preciso, professora, ler o texto primeiro para depois ir para as questões. Você vai fazer da forma que você se sentir mais confortável. Se você não consegue ir direto para a questão, leia o texto, não tem problema, não tem nada que seja absoluto. Eu acho, na minha humilde opinião, ir direto para o item e depois voltar para o texto faz com que a gente faça a prova de maneira mais otimizada. Só que você também tem de ter segurança naquilo que está fazendo, você tem de treinar previamente, perfeito? Então, antes de eu ler o texto todo, eu já vou avaliar a pergunta que foi feita para o primeiro texto, a primeira pergunta, e a gente volta, combinado? Lembrando que eu preciso ler o item com muito cuidado, eu preciso ler o texto com muito cuidado, e eu gostaria que nós pensássemos o seguinte para as questões de interpretação de texto. Preste bastante atenção ao que eu falarei. Eu gostaria que você pensasse o seguinte:
Vamos imaginar que a questão número 1 seja verdadeira e você colocou falsa. Só estou levantando possibilidade. É verdadeira e você colocou falsa. Fala, professor, eu não concordo com esse gabarito, eu quero escrever recurso. Então, se você, olha só a minha recomendação, se está cochilando, se ainda está na cama, acorda, alonga e preste atenção à recomendação. O que você sempre vai pensar? Se eu tivesse de escrever um recurso para este item de interpretação, qual parte do texto eu pegaria? Você não vai julgar o item de interpretação de maneira aleatória por meio de uma leitura ampla. Você vai tentar provar por que aquele item é verdadeiro ou falso e eu não provo pelo meu coraçãozinho palpitante. Eu provo encontrando trechos do texto. Então eu preciso voltar no texto para poder encontrar onde é que estaria aquela resposta. Repito, sempre pense o seguinte, se eu tivesse de escrever um recurso, eu não escreveria um recurso falando, eu acho que está certo, eu acho que está errado. Não é isso. Para eu escrever um recurso, eu preciso provar. E provo encontrando trechos do texto. Todo mundo bem? Perfeito. E uma outra recomendação muito importante para a parte de interpretação de texto é, nós sabemos que existem informações do mundo real e existem informações no mundo do texto. Nós não estamos julgando o mundo real. Julgar o mundo real é questão de atualidades. Nós estamos julgando o mundo do texto. Tudo bem? Aquilo que é falado no texto passa a ser verdade para o texto. Exemplo, quem me acompanha já está aí super batido, exemplo que eu coloco o tempo todo. Teve uma prova, texto em espanhol, e nesse texto em espanhol estava escrito que o Brasil fica localizado na América do Norte. No texto estava escrito que o Brasil fica localizado na América do Norte, beleza? Item, infere-se do texto que os brasileiros são norte-americanos. Se no texto está escrito que o Brasil fica localizado na América do Norte, então, de acordo com o texto, os brasileiros são norte-americanos. Não é de acordo com o mundo real, é de acordo com o texto. Ficou claro para vocês? Diga sim ou não. Então, é ter plena consciência de que, por mais que aquela informação seja absurda, se ela foi colocada no texto, é a informação que está no texto, acabou, ponto final. Ufa, eu sei que não é fácil estabelecer esse limite de mundo real e mundo do texto, mas é algo que você tem de deixar aí no radar para investigar até onde eu posso ir. Perfeito? Muito bem, muito bem. Mais uma terça maravilhosa, olha. Então, fui. Eu lerei agora o item e a gente volta para o texto, perfeito? Então, item número 1. A atual legislação brasileira a respeito de crimes cibernéticos não abrange toda a diversidade de crimes que são praticados na rede. Então, veja só. Ele quer saber sobre a atual legislação brasileira e ele disse que a atual legislação brasileira não abrange toda a diversidade de crimes praticados na rede. Vamos avaliar. Ele colocou o seguinte, olha só. Apesar da existência de uma legislação própria para o tema, o volume de crimes cibernéticos no Brasil vem crescendo, sobretudo em tempos de pandemia, com o crescente desenvolvimento de uma maior dependência dos sistemas conectados. Em 2020, foram registradas 156 mil denúncias, um número bastante superior ao apresentado no ano de 2019, quando 75 mil casos foram contabilizados. Veja só, aqui a gente tem, ele falou que apesar de haver uma legislação própria, existe uma legislação própria, mas ainda assim os crimes cibernéticos vêm crescendo, tudo bem? Principalmente na época da pandemia. Aí depois, vamos ver se ele continua falando. Aqui a gente já identificou que ele fala sobre o que o item perguntou, que é sobre a legislação brasileira. Depois, delitos relacionados à pornografia infantil caracterizam 98 mil denúncias, sendo este o crime mais cometido. Então, ele coloca, já vamos marcando,
o delito relacionado à pornografia infantil caracteriza 98 mil, sendo o crime mais cometido. Depois, infrações relacionadas ao racismo e à discriminação estão em segundo lugar, de acordo com a Central Nacional de Denúncias. Desculpem. Os crimes cibernéticos de natureza financeira, como invasão de computadores, roubo de senhas e dados bancários, além de golpes gerais de extorsões, também aumentaram. Então, esses crimes cibernéticos de natureza financeira também aumentaram. E grande parte das ações tiram proveito da pandemia. Em 2020, houve registros de aumento de 41.000% de sites com termos relacionados a coronavírus e a Covid em seu domínio. Golpes recentes praticados no Brasil utilizam fundos de garantia, então agora utilizam fundos de garantia e informações sobre o calendário de vacinação para chamar a atenção das vítimas. Em junho de 2021, criminosos utilizaram o FGTS para roubar dinheiro pela internet. Em maio de 2021, hackers usaram a procura pela vacina contra o coronavírus para interceptar dados bancários. Crimes cibernéticos podem assumir várias formas. Então, ele está falando que esses crimes cibernéticos podem ter várias formas. Mas há dois tipos mais praticados. Crimes que visam o ataque a computadores, seja para obter dados e para extorquir as vítimas, seja para causar prejuízos a terceiros, e crimes que usam computadores para realizar outras atividades ilegais. Nesses casos, dispositivos e redes servem como ferramentas para o criminoso. Pergunta que não quer calar. Vocês concordam comigo que a única parte do texto que comenta sobre a questão da legislação brasileira é o primeiro parágrafo, sim ou não? De novo, o único trecho do texto que menciona a legislação brasileira está no primeiro parágrafo. E ele simplesmente vem falando no primeiro parágrafo que o Brasil tem essa legislação própria, mas mesmo assim o crime vem crescendo. Olha para cá. Vocês acham que neste primeiro parágrafo, quando ele fala que tem uma legislação própria, aqui está falando o que existe e o que não existe nessa legislação? Ele está colocando o que essa legislação abraça ou não abraça? Ele não fala, ele só fala que existe uma legislação própria, mas mesmo assim a quantidade de crimes cibernéticos tem aumentado. Então, quando no item, olha só, quando no item ele fala que a atual legislação brasileira a respeito de crimes cibernéticos não abrange toda a diversidade de crimes que são praticados na rede. Minha pergunta é, se você tivesse de sustentar isso aqui como verdadeiro, você conseguiria encontrar algum trecho no texto que sustentasse isso aqui como verdadeiro? Eu acho que não. Tudo bem? Ele simplesmente fala que existe uma legislação, mas ele não diz o que tem ou o que não tem dentro dessa legislação. Item muito tranquilinho, só para aquecer as turbinas, porque eu sei que vocês ainda estão acordando, não é verdade? Então, item muito tranquilinho, só para a gente identificar o que tem no texto e o que não tem no texto. Item certo ou errado? Me conta aí, meu povo. Item falso. Tudo bem? Então, a gente não consegue falar mais nada sobre isso. Joia, joia. Questão número 2. Gente, vocês viram aí uma colega recomendando o método, né? Porque não deu para eu ler na hora que eu estava aqui lendo o texto. Mas vocês viram ela falando que está fazendo o método e que puxar a setinha salva vidas e que ela recomenda. Olha lá, bom dia, sou aluno do método RIS, eu recomendo, você aprende puxando setas, estou aprendendo muito. Porque a proposta, e a Lúcia vai confirmar, não decore. Vamos aprender gramática de maneira lógica para que você se liberte daquele trauma de que tem um monte de regra, um monte de exceção. A gente aprende a raciocinar a língua portuguesa porque gramática é uma matéria matemática. Gramática é lógica total. Tudo bem? Então, joia, joia, joia. Thales, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo, saudade! Questão número 2, meu povo. Vou parar para fofocar rapidão, olha para cá. Conseguiu fazer o simulado
70% não fizeram. Ah, mas eu vou mandar recadinho pro pai e pra mãe como? Me conta. Vou ter de mandar recadinho para esse povo, não é possível? Gente, 7 questõezinhas. Tem de pegar o hábito de tentar resolver pelo menos umas 10 questões de português por dia. Ah, professora, para a palhaçada. Você acha que eu não tenho mais nada para fazer da vida? Eu sei que você tem. Mas a gente sabe que português é uma matéria para a vida. Interpretação de textos é uma parte tão importante, porque a interpretação de textos é uma matéria que está prevista só em todo o edital. Como assim, professora? O que você faz quando você está estudando direito constitucional? Interpreta a Constituição e interpreta o item. O que você faz quando você está estudando direito administrativo? Você pega leis do direito administrativo, interpreta leis e interpreta questões. Anota o que eu estou falando. Muitas vezes os alunos não se saem bem em provas de concursos públicos, não é por falta de teoria, é pela interpretação daquilo que foi perguntado. O processo de interpretação de textos é um processo que vai te acompanhar durante toda a sua preparação. Quando você tem dificuldade em alguma matéria, provavelmente é a interpretação daquele assunto que você está estudando. Então, durante toda a sua preparação e a prova todinha do item, vamos imaginar uma prova com 120 itens. Os 120 itens cobram interpretação. Vocês concordam comigo ou não? É só a prova todinha. E a gente precisa desenvolver técnicas de leitura. Eu preciso ler o item de maneira correta, ler o texto de maneira correta. E para que eu aprenda a interpretar de maneira correta, sabe qual é a base? Gramática. Eu preciso reconhecer a estrutura para poder entender melhor aquilo que foi falado. É um processo de construção. Tudo bem? Então, pronto, desabafei. Vambora, então, continuar, meu povo. Ó, quantos likes aí? Me conta quantas pessoas acompanhando e quantos likes, por favor. Então, vamos. 2. Os crimes de racismo e discriminação estão entre as práticas criminosas que mais cresceram na rede mundial de computadores durante a pandemia. Vocês colocariam esse item como certo ou errado? Lerei de novo o item e vou voltar de novo para o texto. Os crimes de racismo e discriminação estão entre as práticas criminosas que mais cresceram na rede mundial de computadores durante a pandemia. Vamos para lá então, para poder analisar. Vocês viram que a gente leu aqui, gente, aproveitando até para comentar, para fazer um desabafo. Aqui ele está falando que a pornografia é o que mais cresceu, a pornografia infantil. Gente, é um absurdo um negócio desse, não é? Um absurdo. Pronto, vamos lá, vamos nos concentrar no texto, não importa o mundo real. Professora, eu voltei para o texto, muito bem. Aí ele falou então que delitos relacionados à pornografia infantil caracterizam 98 mil denúncias, sendo este o crime mais cometido. Então, quem é que está em primeiro lugar? A pornografia, tudo bem? Infrações relacionadas a racismo e discriminação estão em segundo lugar. Vocês estão vendo que ele falou, o que ele perguntou no item. Racismo e discriminação em segundo lugar dos casos registrados, de acordo com a central, e aí vai. Depois ele vem colocando aí os outros, não é crime cibernético, de natureza financeira, e vai. Aí o item falou o seguinte, o item 2. Os crimes de racismo e discriminação estão entre as práticas criminosas que mais cresceram na rede mundial de computadores. Eu vou parar bem aqui. Pessoal, se quando ele fala lá no texto que racismo e discriminação vem em segundo lugar, isso é verdade ou mentira? Vocês estão vendo que ele está falando que em segundo lugar é racismo e discriminação. Então, se está em segundo lugar, tá ou não tá entre as práticas que mais cresceram? Me diga, sim ou não? Sim. Então, quando ele coloca essa primeira parte, que está entre as práticas que mais cresceram, não é a que mais cresceu. Nós sabemos que a que mais cresceu foi a questão da pornografia infantil, tudo bem?
Eu acho engraçado que os alunos começam a falar, ô professora, eu tô parecendo Chico Chicó. Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Eu coloco o verdadeiro, depois você fala outra coisa, eu coloco o falso, depois você comenta outra coisa, eu já risco aqui e coloco o verdadeiro. Como diz uma aluna, professora, meu papel já está rasgando, dá pra gente concluir, por favor? Vamos por partes, eu quero te mostrar que a gente tem de ler devagar, a gente tem de ler com cuidado, tanto o texto quanto o item. Peraí, se racismo e discriminação está em segundo lugar, então está entre as que mais cresceram. Não foi a que mais cresceu, mas entre está. Todo mundo bem até aí? Então essa primeira premissa do item é verdadeira. Agora olha para cá. Quando ele fala na rede mundial de computadores durante a pandemia, quando ele menciona na rede mundial, vocês concordam que neste ponto ele está trabalhando com a internet de maneira ampla na rede mundial? E esses dados não são dados mundiais, não são dados absolutos da internet. Esses dados é de acordo com o levantamento feito apenas onde? No Brasil. Então, quando ele fala que está entre as práticas criminosas que mais cresceram, olha só, na rede mundial, é como se fosse um levantamento, uma estatística feita na internet como um todo. E não é, porque observem que a análise, repito, que está sendo feita aqui, é apenas onde? Diga para mim, no Brasil. Vocês acompanharam? Diga sim ou não. Então, essa questão é verdadeira ou falsa, meu povo? Essa questão é falsa. Só me diga, por favor, se vocês tinham, primeiro, enxergado que se está em segundo lugar, então está entre. Tinham enxergado que essa primeira premissa é verdadeira? E tinham se atentado que na segunda parte do item, na continuidade do que ele colocou, ele ampliou como se fosse um dado estatístico da internet como um todo? Tinham enxergado isso? Ou vocês leram o item no blu, 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 no pacotão? Normalmente a humanidade lê o item no pacotão. Não é assim. Todas as palavras do item devem ser observadas. Às vezes ele coloca uma ideia geral que está no texto, mas tem uma pequena palavra que nega a questão. Tudo bem? Ó, a Daniela falou que acertou errando. O que importa é acertar, não é, meu povo? Muito bem, muito bem. Mas fazer de maneira mais consciente ajuda muito. Perfeito? Gente, me fala se ficou claro para todo mundo. Diga sim, não, não sei, sei lá. Claro para todo mundo? Alguma pergunta ou podemos caminhar? Acho que está tudo bem, né? Mas eu achei uma questão muito escorregadia. A gente normalmente lê no pacotão mesmo. A gente vai blá, 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 diretão. Leia por partes. Eu falo, lasquei-me. Eu falo que é pra gente ler como se fosse o Jack. Vá por partes. E isso não é só para o item de interpretação de texto, é para a prova toda. Eu só posso entender que um item completo é verdadeiro quando todas as premissas forem verdadeiras. Então, todas as premissas, e premissa não é ideia completa, premissa é afirmação. E há várias afirmações, tudo bem? Se uma pequena afirmação estiver errada, pronto, a gente já negativa o item. Perfeito. Podemos caminhar, meu povo? Pode, pode? Joia! Então, ó. E quem é que está pela primeira vez no café? Cadê? Apareceu aí uma enquete agora? E me diga quem é que está aqui pela primeira vez no nosso café. 67% já me acompanham. Muito bem, muito bem. Então, fui. Vamos lá. Questão número 3, meu povo. A pandemia acarretou, entre outros problemas, o desenvolvimento de uma interdependência dos sistemas conectados e o aumento do volume de crimes cibernéticos no Brasil. O que vocês colocaram neste item? Colocaram certo ou errado? Conseguem me falar, por favor? Diga aí, se colocou certo, errado, ou sei lá, professor, eu deixaria em branco. Posso perguntar para o pessoal aí, só para a gente ter uma ideia de onde eles são. Digitei sede Brasília, DF, PE, Bahia e tal. Aham. Meu povo, ó, Renato falou que vai mandar um brinde, um presente só pro Brasil todo, verdade, Renato? Olha só, já colocou o simulado ranqueado. Aí Renato tá querendo saber de que estado você é. Sabe por quê? Eu vou dizer, ele tá querendo ir pra praia.
Aí ele tá querendo ter, assim, alguma hospedagem gratuita, entendeu? Lá em... Quem é que tá em Fernando de Noronha? Me diga aí, meu povo, quem é que tá em Fernando de Noronha? Responde nossa enquete aí, se é a primeira E vez. responde a nossa enquete aí se é a primeira vez que está no café ou não. Ó, Brasília, e aí diga então de qual estado você é, só para a gente fazer essa sondagem, beleza? Pro Renato decidir para qual estado ele vai para poder ir para beira da praia, meu povo, que ele anda muito estressado por esses dias, viu? Fazem o simulado, não esquece de fazer o simulado. Gente, esse homem fica aqui o tempo todo trabalhando, colocando simulado, colocando resposta, mandando e-mail, mandando mensagem. Quem fica perturbando vocês o tempo todo é Renato, tá vendo? Então, pelo menos, tende resolver, tende participar, tende compartilhar, beleza? Pernambuco, Bahia, DF, eu sou do Brasil, eu também sou do Brasil, Rio Grande do Norte. Vem pra cá, Renato. Lídia falou pra você ir pra lá. Ó, Renato, não sei de onde a Lídia é, mas falou pra ir pra lá. Piauí, Caxias, Unai, Macapá, Brasília. Olha, não é a primeira vez. Gente, é só Nova Iguaçu, olha só que bacana. Foz do Iguaçu, do Paraná. Gente, só o Brasil todo, olha que maravilha, muito bem. Recife já está até ali com meu Deus, sumiu o nome, como que é o nome? Um guarda-chuvinha de praia. Pronto, tem de ir para lá. Tô doido para ir para Bahia, meu povo, doido para ir para Bahia. Eita, ferro, muito bem, muito bem. E quando é que vocês vêm para Brasília, meu povo, também, para a gente ter aula aqui ao vivo e a cores? Me diga. Pronto, Campo dos Goitatás, passou muito rápido. Rio Preto, primeira vez, seja muito bem-vindo quem está aí pela primeira vez. Simbora para cá, professora Pernambuco. Eita, gente, esse Brasil é bonito, hein? Eita, Brasil maravilhoso. Joia. Então pronto, ó, agora que desabafamos, que falamos de onde somos. Gente, que maravilha, viu? Eu nunca mais tinha perguntado de onde é. E olha só que tem só o Brasil todo acompanhando aqui no café. Gente, que alegria, viu? Floripa, pronto, muito bem, muito bem. Então, bora voltar? Vamos voltar então. Renato, vem pra cá para poder desconcentrar a nossa aula, né, meu povo? Aí eu fico já com a mala pronta, querendo ir só para tudo quanto é lugar. Gente, o meu nome é Aline, o meu sobrenome é Mala Pronta. Pensa numa pessoa que ama viajar. Já tô atrasada aí nessa viagem, viu? Então, ó, 33% não acompanhavam o café. Muito bem, muito bem. Então, fui, meu povo. Vamos então continuar aqui? Vambora. Questão 3. A pandemia acarretou, entre outros problemas, o desenvolvimento de uma interdependência dos sistemas conectados e o aumento do volume de crimes cibernéticos no Brasil. Parece que sim ou parece que não? Vamos para lá? Vamos voltar no texto? Olha só. Ele falou o seguinte, gente, agora eu gostaria que vocês colocassem certo ou errado para eu avaliar como é que vocês julgariam este item, tá bom? Então, ó, vamos riscar aqui. Aí ele falou o seguinte: apesar da existência de uma legislação própria para o tema, o volume de... Ó, volta para cá antes de eu continuar. Gente, olha o trabalho de carpintaria. Eu leio o item e volto para o texto. Li o texto todo para ter esse panorama. Às vezes, pelo primeiro parágrafo, eu já consigo responder o que ele colocou no item. Perfeito. Agora, eu fui para o item 2 e voltei lendo o texto. Eu fui para o item 3 e voltei lendo o texto. Não adianta, pessoal, por meio de uma única leitura eu querer julgar os itens. O que eu mais vejo é aluno fazendo uma leitura panorâmica e indo para o item. Não vai dar certo. Interpretação de texto é trabalho de carpintaria. Então, eu vou para o item, leio o texto de novo, eu preciso encontrar uma resposta no texto. Eu volto para o outro item e volto para o texto. Nós vamos ler o texto várias vezes. O que eu havia falado inicialmente é que nós não leremos o texto primeiro, porque eu não sei o que ele vai perguntar, mas depois que eu leio o item, eu preciso ler buscando a resposta, tudo bem? Joia. Aí, olha só. Apesar da existência de uma legislação própria para o tema, o volume de crimes cibernéticos no Brasil vem crescendo. Perfeito, ideia já super organizada. Sobretudo em tempos de pandemia. Ele está falando que isso está acontecendo onde? No Brasil indica o lugar, e está acontecendo em tempos de pandemia. Vocês concordam que em tempo de pandemia nos indica quando houve esse crescimento e no Brasil nos indica onde houve esse crescimento, perfeito?
com o consequente desenvolvimento de uma maior dependência dos sistemas conectados. Vocês concordam que durante a pandemia as pessoas dependeram mais da internet, sim ou não? As pessoas dependeram mais dos sistemas conectados. Por isso ele coloca aqui que é por causa dessa dependência, tá vendo? Com a consequência dependência do sistema conectado, só que quando ele fala que é em tempo de pandemia, ele só está me indicando quando foi que isso aconteceu. Vamos para o item agora, gente. Item muito bacana. Vamos para o item. Aí ele disse o seguinte, que a pandemia é que acarretou o desenvolvimento de uma interdependência dos sistemas conectados. Parou. Primeiro, o texto não fala de uma interdependência dos sistemas. Olha para cá, olha para cá. O texto fala que por causa da pandemia, as pessoas ficaram dependentes, dependeram mais dos sistemas conectados. Ele fala no texto que houve uma maior dependência. Ele não está dizendo que há uma interdependência dos sistemas. Gente, uma interdependência dos sistemas, ele está dizendo que um sistema dependeria do outro. E não é isso. Não é um sistema dependendo do outro. Na verdade, é as pessoas dependendo mais dos sistemas conectados e não uma interdependência. Então, essa interdependência já está errado. Não é o que o texto diz. E outra, em nenhum momento da vida ele colocou a pandemia como sendo o fato gerador desses problemas. A pandemia é apenas quando algo aconteceu. Vocês acompanharam o argumento? Então tá só tudo errado, professora. Ainda bem que eu achei que estava errado, professora, graças a Deus. Tá só tudo errado. De novo, o texto não fala de uma interdependência, ele fala de uma dependência. E lá no texto, ele só fala quando foi que aconteceu, que foi durante a pandemia. Ele não coloca a pandemia como sendo o fato gerador. Não posso falar que a pandemia acarretou isso. Eu sei que foi durante, mas não exatamente o que foi que gerou isso. Perfeito? Então, os 3 primeiros itens falsos. Tudo bem? Ó, coloquei falsa porque tá dependência no texto. E a questão está em interdependência. Gente, se não for com essa técnica de olhar para o item e voltar no texto procurando a resposta, não enxerga esse detalhe. Perfeito? Me conta se ficou claro para todo mundo. Agora, o que eu sempre destaco é o seguinte, pessoal. O que mais me importa em todas as aulas, no café, na aula presencial, no método, o que mais me importa não é se você acertou ou errou a questão. Isso vai ser uma consequência, vai ser um resultado do nosso trabalho. O que mais me importa é se você entendeu o fluxo, o mecanismo, o roteiro, para a gente aprender a resolver o item. Porque acaba que outro item vai ser verdadeiro, outro item vai ser falso e aí segue o fluxo. O que mais me importa é o mecanismo que a gente precisa desenvolver para chegar àquele resultado, porque você precisa se libertar. Você tem de caminhar independente de mim, porque na hora da prova concordam que é você com você? Então, não tem como eu estar na hora da prova lendo com você para conduzir o seu pensamento. Você é que tem de desenvolver essa estratégia, entender qual é o mecanismo, o que é que eu vou fazer para resolver esse problema. Perfeito? Muito bem, muito bem. Meu Deus, o que eu fiz em 4 anos de graduação em letras? Gente, eu acho que interpretação de texto deixa a gente com essa sensação, Martins, porque você fala, caramba, eu fiz ensino médio, eu fiz ensino fundamental, eu fiz ensino médio, eu fiz uma graduação, mesmo que não tenha sido em letras, mas eu fiz uma graduação. Como é que eu erro questão de interpretação? Porque o examinador tem muita maldade e a gente tem mania de ler no geralzão. A gente normalmente não lê detalhando o que foi perguntado e detalhando o que foi escrito. Perfeito? Vamos, vamos, vamos. Tá não, é só organizar algumas informações. Então, já que estamos todos felizes com esse primeiro texto, vamos agora para o nosso segundo texto e para nossa alegria, nós vamos trabalhar só com Platão. Pronto, gente, eu acho que super combina. Café com gramática e filosofia. Gente, quem perdeu, olha só, a Raquel falou, a professora Aline me exorcizou, tá vendo só? Gente, olha só.
Quem perdeu o café com gramática da semana passada, ainda está disponível no YouTube. Eu, de vez em quando, e minha vontade é fazer isso só toda terça-feira, viu, meu povo? Aí, de vez em quando, eu aproveito a desculpa do nosso café para a gente analisar a palavra do nosso Senhor. Então, se você perdeu, dá uma olhadinha no café com gramática da semana passada, que eu analisei advérbios, analisei conjunções, trabalhei com correlação verbal em 1 Coríntios 13, aquela parte lá, ainda se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor, eu nada seria. Então, se você perdeu, pessoal, assista, porque eu achei que ficou bem bacana. Não é porque o meninozinho foi meu, não, mas eu fiz com tanto amor. E eu acho que é uma ótima desculpa, não é, gente? A gente aproveitar, ter a desculpa de gramática para aproveitar e ler passagens da Bíblia. Então, foi bem bacana, tá? E quem está aqui pela primeira vez, pessoal, toda terça-feira, há mais de 2 anos, nós estamos com esse programa Café com Gramática, beleza? Então, vamos. Caminhei. Não lerei o texto primeiro, aí a aula passada foi café com a palavra de Deus e agora a gente vai para café com filosofia. Então, ó, 4. Depreende-se do texto, vamos ver logo o que ele perguntou. Depreende-se do texto que as visões de Sócrates e Platão... Eu não vou ler essa ainda não. Professora, para, você começa e interrompe, eu quero as 5 primeiro. A 5 vai realmente indicar se a gente entendeu ou não entendeu bem a ideia do texto. Ó, 5. O pronome este, na expressão de acordo com este texto, que inicia o 2º parágrafo, remete a toda a ideia contida no parágrafo anterior. Então, ele está trabalhando com uma questão de retomada, querendo saber se o pronome este retoma toda a ideia contida no parágrafo anterior. Vamos analisar, mas antes disso, ó, que eu vou apagar esse gabarito bem agora. Olha só, antes disso, só recuperando rapidamente. O isso, esse, essa e o isto, este, esta. Joia? São pronomes demonstrativos que a gente utiliza muito quando está escrevendo, é claro. E com SS, isso, esse, essa, isto, este, esta, com SS, recupera, é recurso anafórico. E eu sei que você sabe, anafórico é aquilo que recupera o que foi dito antes. E é um anafórico que recupera o todo, tudinho, a ideia completa que foi mencionada anteriormente. Tudo bem? O isto, este, esta, naturalmente funcionam como recursos catafóricos. Isso quer dizer que antecipa uma ideia que ainda vai aparecer, só que o isto, este, esta também podem ser anafóricos. Só que podem ser anafóricos para retomar a parte mais próxima. Tudo bem? Então, por exemplo, se existe, a gente vai voltar para o texto agora para aplicar. Mas se tem um referente A e um referente B. Para falar do referente B, eu coloco este, que é exatamente a parte mais próxima. Para falar do A, eu coloco aquele. E para falar de A e B, que é o todo, eu colocaria com SS, esses. Perfeito? Então, eu vou voltar para o texto. Aí ele falou que o este retoma toda a ideia. Já parece que tecnicamente não seria, mas vamos voltar para o texto, porque às vezes ele não escreveu de maneira adequada no texto. Vamos lá. O texto mais célebre de A República é, sem dúvida, a Alegoria da Caverna. Então, vamos só marcando algumas informações, até mesmo porque vocês já leram o texto, né? É a Alegoria da Caverna, em que Platão, utilizando-se de linguagem alegórica, discute o processo pelo qual o ser humano pode passar da visão habitual que tem das coisas, a visão das sombras, unidirecional, condicionada pelos hábitos e preconceitos que adquire ao longo de sua vida, até a visão do sol. Então, ele sairia, é exatamente esse processo em que o homem sai da visão das sombras e chega à visão do sol. E o sol representa a possibilidade de alcançar
o Sol ainda não representa o conhecimento. O Sol representa a possibilidade de alcançar o conhecimento da realidade em seu sentido mais elevado e compreendê-la em sua totalidade. A visão do Sol representa não só o alcance da verdade. Então, estão vendo que ele coloca o Sol como sendo o alcance da verdade. E, portanto, do conhecimento em sua acepção mais completa, já que o Sol é a causa de tudo, mas também, como diz Sócrates na conclusão dessa passagem, vocês estão vendo que até agora a gente tem, até agora nós temos a leitura do texto de Platão, tudo bem? Aí ele vem falando exatamente de sair da sombra e ir para o Sol, para a gente enxergar entender, ter realmente esse conhecimento em sua totalidade. Aí ele fala que o Sol representa a verdade. Aí agora ele falou o seguinte, e portanto do conhecimento em sua acepção mais completa, já que o Sol é a causa de tudo. Mas também, como diz Sócrates, está vendo que agora ele foi para Sócrates, também como diz Sócrates na conclusão dessa passagem, nos últimos limites do mundo inteligível, aparece-me a ideia do bem, que se percebe com dificuldade, mas que não se pode ver sem se concluir que ela é a causa de tudo o que há de reto e belo. Acrescento que é preciso vê-la se quer comportar-se com sabedoria, seja na vida privada, seja na vida pública. Então, até então, estávamos falando sobre a República de Platão. Agora ele colocou Sócrates, eu vou até aproveitar o seguinte, na conclusão dessa passagem, vocês estão vendo que a passagem ainda vai ser mencionada, tanto que tem 2 pontos? Então, isso quer dizer que o ideal, o correto, deveria ser desta passagem. No texto estava com SS mesmo, tá? Que é exatamente isso aqui, ó. Alguém falou, professora, volta para eu tirar uma foto, professora, do que você riscou. Bata o retrato aí enquanto eu molho o bico. Então, acaba que lá, pessoal, vocês estão vendo que havia exatamente a antecipação de uma ideia que ainda vai ser apresentada, por isso deveria ser desta passagem, perfeito? Então, voltei para o texto. Aí lá no texto, então, ele coloca qual é a passagem. Vou ler de novo rapidinho. Nos últimos limites do mundo inteligível, aparece-me a ideia do bem. Vocês viram que o Platão falou exatamente sobre o alcance da verdade e Sócrates fala sobre o bem, que se percebe com dificuldade. Então, o bem, esse que se percebe, é que é percebido com dificuldade, mas que não se pode ver. Então, ele não pode, o bem, a ideia do bem, não pode ser vista sem se concluir que ela quem? A ideia do bem é a causa de tudo o que há de reto, tudo o que há de reto e belo. Então, essa ideia do bem é exatamente tudo o que há de belo e reto. Acrescento que é preciso vê-la. Vê-la o quê? A ideia do bem. Se quer, esse se quer é caso se deseje comportar-se com sabedoria. Caso você queira ter sabedoria, você precisa ver o quê? A ideia do bem, seja na vida privada, seja na vida pública. Continuo. De acordo com este texto, foi o que ele perguntou no item, a possibilidade de um indivíduo tornar-se justo e virtuoso depende de um processo de transformação pelo qual deve passar. Assim, afasta-se das aparências, rompe com as cadeias de preconceitos e condicionamentos e adquire o verdadeiro conhecimento. Quando ele fala de acordo com este texto, vocês estão vendo que ele mencionou primeiro o texto de Platão. Na verdade, ele apenas fez menção, tudo bem? E depois ele reproduziu o texto de Sócrates. Ele estava falando de Platão e depois de Sócrates. Então, vocês concordam que este texto é o último texto que foi mencionado? É exatamente falando sobre o texto de quem? De Sócrates. Tudo bem?
Então, de acordo com este texto, é o texto de Sócrates, e o item disse que é toda a ideia contida no parágrafo anterior. Não é. É de acordo com a ideia de Sócrates, tudo bem? Então, vamos continuar a leitura. De acordo com este texto, a possibilidade de um indivíduo tornar-se justo e virtuoso depende de um processo de transformação. Então, justo e virtuoso, o processo de transformação pelo qual deve passar. Assim, afasta-se das aparências, rompe com as cadeias de preconceitos e condicionamentos e adquire o verdadeiro conhecimento. Tal processo culmina com a visão da forma do bem. Vocês estão vendo que quem falou do bem foi exatamente quem? Me diga. Olha aqui, de novo, a ideia do bem. Quem falou que termina com essa ideia do bem foi exatamente Sócrates. Então, de acordo com este texto, confirmando que é o texto de Sócrates. Então, culmina com a visão da forma do bem representada pela matéria do Sol. Ou seja, a ideia do bem é a de Sócrates, representada pela matéria do Sol, está casando com a teoria de Platão, com a alegoria da caverna. O sábio é aquele que atinge essa percepção. Então, amarrou os dois autores e o sábio é quem chega a essa percepção. Para Platão, conhecer o bem significa tornar-se virtuoso. Aquele que conhece a justiça não pode deixar de agir de modo justo. Se eu conheço a justiça, eu não posso deixar de agir de modo justo. Então, já dá para julgar o item 4 com tranquilidade. Depreende-se do texto que as visões de Sócrates e Platão convergem ao relacionar a justiça ao conhecimento do bem. Dá para colocar verdadeiro ou falso aí, meu povo? Me conta. Item verdadeiro, muito, muito tranquilinho. E concordam? Eu acho que esse primeiro item foi realmente aquele tranquilinho, rasinho, para a gente ver se entendeu no mínimo a ideia daquele texto. Então ele fala de Platão, depois ele fala de Sócrates, ele detalha Sócrates, depois vem e confirma com o olhar de Platão. Então a ideia dos dois converge ou não converge? Converge, verdade verdadeira. Perfeito? Muito legal, né? Muito legal. Essa prova foi muito boa, pessoal, muito boa. Então vamos. Questão número 4, verdadeira, 5, falso. Questão 6. O termo alegoria, empregada no texto precedente, alude à ideia de representação. Se é a alegoria da caverna, então é a representação daquilo, sim ou não? Ele está representando uma ideia por meio daquela alegoria. Então, alude à ideia de representação sem sombra de dúvidas. Então, questão verdadeira. Acho que essa também foi aquela, como diz a humanidade, para a gente não ficar devendo nada para ninguém, né? Essa daí foi aquela de grátis. Perfeito? Gente, até errando só tudinho, não é possível um negócio desse. Ó, pessoal, sábado agora nós vamos começar uma oficina de interpretação de texto com aulas ao vivo pelo Meet. Então, serão 2 aulas, sábado e domingo, com aulas ao vivo pelo Meet. 2 encontros amanhã todinha, acho que tá R$ 99,00. Gente, é uma pechincha, porque eu vou trabalhar com vocês ao vivo pelo Meet, a aula vai ficar gravada, você vai poder assistir aí à vontade, e o foco é Banca Quadrix. Lembrando que Banca Quadrix está alinhado mais ou menos aqui a perfil da Banca Sebrasp. Acaba que a interpretação de texto da Banca Quadrix é mais tranquila com relação a isso aqui. Mas a gente tem de estar preparado para questões como essa, questões mais elaboradas, perfeito? Então você que vai fazer qualquer concurso realizado pela Banca Quadrix, principalmente se for fazer Secretaria de Educação do Distrito Federal, vamos começar revisando uma matéria que é determinante só para sua prova toda, que é a parte de interpretação de textos, tudo bem? Então acabou de colocar aí o link da oficina, tá bom? E se você quiser saber um pouco mais, pode se comunicar também com a Letícia, que faz parte do nosso suporte, que ela pode também dar todas as explicações com relação à oficina, com relação ao método, com relação a tudo que a gente tem na plataforma.
Perfeito? Então, vamos lá. Gente, faltam muitos likes, eu não acredito, Luciana. Luciana, ainda bem que tem você aqui para fofocar. Não é possível. Quem é que está acompanhando e que ainda não deu like, meu povo? Não, não é possível que a gente acorda cedão para ler literatura, não. Ah, próximo eu vou trazer literatura. Acorda cedão para a gente ler filosofia e o povo não dá like? Não, não acredito. Para um minutinho, aperta o like aí rapidão, só todo mundo. E vou falar de novo. Gente, é muito importante que você deixe o comentário aqui no vídeo. Não só agora nessa nossa comunicação instantânea, mas depois que acabar, deixa o comentário aqui, porque quem chega depois, que ainda não conhece o trabalho da professora, que não conhece o café, vocês vão falar, opa, professora, valeu a pena, não valeu a pena. Aí vocês vão recomendar ou não o meu trabalho, perfeito? Então vamos continuar. Ó, quem participa do método tem desconto sim, viu, Silane? Pode entrar em contato com a Letícia, que a Letícia se comunica com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Questão 7. Considerando-se, agora concentre-se, agora vamos lá, foco total, porque essa questão é muito boa e eu coloquei esse texto principalmente por causa dessa questão, para te mostrar o seguinte, se você não entende o item, o modo que o examinador elaborou, perguntou, não tem como. Por que eu estou dizendo isso? Olha só a leitura deste item, olha para cá, olha para cá. Considerando-se as ideias de Platão e Sócrates apresentadas no texto, é possível concluir, se se acredita que pessoas que operam sua vivência unicamente a partir de redes sociais vivem de aparências, que tais pessoas não conhecem a verdade. A minha pergunta é a seguinte, vocês entenderam o que foi perguntado por meio de uma primeira leitura? Ou tiveram, eu não estou perguntando o texto, eu estou perguntando se vocês entenderam o comando. Professora, eu li o comando pela primeira vez e entendi o que foi perguntado. Eu acho que não. Porque se a gente não organizar o modo que ele apresentou este comando, a gente não consegue acertar, não consegue nem saber para onde vai. Vocês colocariam este item como verdadeiro ou falso? Eu vou agora mostrar qual é a leitura correta e qual parte eu preciso olhar, para qual parte eu preciso olhar para ir de maneira consciente, para racionalizar a minha interpretação. Interpretação não é coraçãozinho palpitante, tudo bem? É técnicas de leitura, tanto do item quanto do texto. Então, olha para cá. Ele falou o seguinte, considerando-se as ideias de Platão e Sócrates apresentadas no texto, é possível concluir que tais pessoas não conhecem a verdade. Então, ele está dizendo que, de acordo com a leitura do texto, eu vou concluir que tais pessoas não conhecem a verdade. Joia. Agora, quais pessoas não conhecem a verdade? Aí ele vem colocando aqui pelo meio do caminho. Aquelas pessoas que operam sua vivência unicamente a partir de redes sociais, se eu considero que essas pessoas vivem de aparências. Gente, eu ainda vou fazer, vou apagar isso aqui rapidão. Se se acredita, eu vou até ler da seguinte forma. É possível concluir que tais pessoas não conhecem a verdade. Se se acredita que essas pessoas vivem de aparências. Quais pessoas vivem de aparência? Aqui é uma fórmula matemática. Existe uma ideia e dentro dessa ideia tem outra ideia. Estão acompanhando essa loucura toda? Caso, gente, você não pode cochilar porque senão você vai perder o meu argumento. Caso se acredite que essas pessoas que vivem unicamente de aparência nas redes sociais, se eu acredito que essas pessoas vivem de aparência, então essas pessoas não conhecem a verdade. Professora, que coisa maluca é essa? Muito bem. Primeiro ele disse que eu posso concluir que essas pessoas não conhecem a verdade. Qual pessoa? Essas pessoas que vivem unicamente a partir das redes sociais. Tudo bem? Mas se eu acredito que essas pessoas vivem de aparências, olha para cá, olha para cá. Traduzindo o que o item colocou. Ele está dizendo o seguinte, se se acredita, caso, imaginem, por exemplo, você está acompanhando agora o meu Instagram, tá ali.
olhando o meu Instagram, e aí você vai e faz o seguinte comentário: a professora Aline só vive de aparências. Se você, ao acompanhar o meu Instagram, acha que eu vivo de aparências, então você acha que eu não conheço a verdade. Porque se eu vivo de aparência, eu estou na sombra. Se eu vivo de aparência, eu ainda não conhecia a luz. Se eu não conhecia a luz, eu não conhecia a verdade, logo eu não conheceria o bem. Aí muitos colocam este item como falso, porque fala, a professora está extrapolando, porque o texto não fala de redes sociais. Não fala, mas não fala de maneira expressa. Mas vocês concordam que o item está dizendo o seguinte, que se, gente, essa conjunção condicional que ele coloca bem aqui, olha para cá de novo. Essa conjunção condicional que ele coloca aqui faz toda a diferença. Ele está dizendo que caso se acredite que quem vive das redes sociais vive só de aparências, é caso eu acredite nisso. Se eu acredito, volta para cá. Se eu acredito que a outra pessoa que vive na rede social, ela vive de aparência, então, de acordo com a minha perspectiva, ela não conhece a verdade. Esse item é verdadeiro. Gente, que coisa mais linda do mundo. O item está dizendo que quem vive de rede social não conhece a verdade? Não. O item está dizendo que se eu acho que você vive de aparências, então eu acho que você não conhece a verdade. Essa condicional do se acredita, esse caso se acredite, é que trouxe essa possibilidade de alguém estar olhando daquela forma. Item verdadeiro. Gente, fácil ou difícil? Me conta. Eu achei esse item sensacional. Sensacional. Item verdadeiro, beleza? Sensacional. Então, é possível concluir que essas pessoas não conhecem a verdade, caso eu acredite que ela viva de aparências. Perfeito? Aí, olha só, que loucura, muito, muito, muito sensacional essa questão. É por isso, olha só, acompanhe meu pensamento. É por isso que eu argumento, e foi o que eu falei agora há pouco. Às vezes, você acha que a sua dificuldade é, sei lá, em direito administrativo. Ô, professor, eu tenho dificuldade com direito administrativo. Professor, eu tenho dificuldade com direito constitucional. Professor, eu tenho dificuldade com informática. Às vezes, o seu problema não está naquela matéria específica. O seu problema está antes, na interpretação de texto. Mas para eu interpretar o texto de maneira correta, eu preciso voltar mais um pouco. Eu preciso saber gramática. Porque se eu não reconheço esse se acredita, caso se acredite, esse segundo se aqui é índice de indeterminação do sujeito, acreditar em. Então, caso alguém acredite, se eu não reconheço o se como condicional, eu não vou entender a essência do item. Eu perderia uma questão de interpretação porque eu não dei atenção a um ponto gramatical do item. Tudo bem? Gente, o fluxo adequado para a vida, assim, o cenário perfeito. Revisar a gramática, entender gramática não decorando, mas entender de maneira viva no texto, puxando setinhas, como aí já sinalizaram que é o modo como eu aconselho no método. Então, raciocinar a língua portuguesa. Depois, a gente vai ter esse suporte para interpretar o texto com segurança de maneira técnica. Se eu sei gramática, se eu interpreto com segurança, todas as outras matérias vão fluir. A sua produção de texto vai melhorar. Então, acaba que a base da vida é a gramática. Se a gramática está com falha, isso aí vira uma cascata só para o estudo de todas as outras matérias. Tudo bem? E aí, quem já vem me acompanhando sabe que eu sempre falo do método que é assim, um curso que eu gravei, é realmente a nossa matriz que eu gravei, que é o resultado de 20 anos em sala de aula que eu condensei em 25 horas de teoria. Se você estiver no pacote das pessoas que estão com dificuldade em gramática, não tenha dúvida que com 25 horas de teoria com o método você organiza a gramática.
E aí depois a gente já parte para a parte de interpretação e você vai perceber que você vai melhorar em todas as outras disciplinas, porque você vai ampliar a sua capacidade de entender aquilo que está lendo. Não é algo, professora, é mágico, é automático? É uma construção, é um processo. É exatamente o que está aqui na alegoria da caverna. A gente sair ali do mundo das sombras de achar que gramática é decorar de maneira aleatória e ir para a luz. Entender que existe todo um raciocínio lógico por trás daquilo. E que quando eu conheço essa luz, meu povo, tudo vai fluir, inclusive a interpretação. Perfeito? Muito bem, muito bem. Se alguém tiver interesse no método, pode se comunicar aí com a Letícia, que é da nossa equipe aí de suporte, que aí ela vai te explicar direitinho como é que funciona. Se você está se preparando para qualquer concurso para professor, tem um método RISE Português para professores. Tem um curso de interpretação de texto, pessoal, que ficou sensacional, que é interpretação de texto aplicado a tendências pedagógicas do autor Libânio. Então, eu coloco toda a teoria de interpretação em cima do texto do autor Libânio. Então, quem é da área da educação sabe o valor que esse texto tem para a sua prova. Temos também a consultoria para a Secretaria de Educação do Distrito Federal e as vagas já estão acabando. A turma está em andamento, nós estamos na 4ª aula ao vivo, mas as vagas já estão acabando por causa da quantidade de redações. Se você tiver interesse, pode se comunicar, perfeito? E começaremos neste fim de semana a nossa oficina de interpretação de texto para a banca Quadrix, com 2 aulas ao vivo pelo Meet e as aulas ficarão gravadas. Amém? Então, pronto, pronto, pronto. Qual é o segredo, Cíntia? Bunda na cadeira. Não tem outra técnica mais eficiente de estudos, tudo bem? É bunda na cadeira, não tem jeito. Eu tenho dificuldade em conjunções, isso atrapalha a interpretação, sem sombra de dúvidas. Conjunção é parte assim que não tem nem o que falar. A gente teve a semana passada, no método aula ao vivo de conjunção, eu falei, gente, não tem como. É decorar a conjunção e aplicar no texto, perfeito? Então, joia. Então, ó, Daniela, fala com a Letícia. Letícia, cadê? Renato, coloca aí o link do chat para poder conversar com a Letícia, o link do WhatsApp. Raquel, professora, tenta uma revisão geral, baixona mesmo de literatura, pelo amor de Deus, a Quadrix arrochou. Gente, é pouca line para muita demanda, viu? É pouca line para muita demanda. Eu estou devendo essa revisão aí de literatura para Raquel. Raquel, vamos tentar fazer esse trem? Eu estou prometendo isso desde o temporário, não é? Muito bem, muito bem. Meu povo, então é isso. Mais um café com gramática. Eu amei esse texto de literatura, espero que vocês tenham, de filosofia, eu tô doida pela literatura, né? Espero que vocês tenham gostado também, que tenham entendido a pegada e que tenha principalmente se conscientizado com relação à importância da interpretação e a importância de primeiro dominar a gramática para entender o texto de maneira adequada. Joia? Professora, você indica quem para estudar para concurso de tribunal ou área jurídica? Qual curso? O curso que eu indico para a área jurídica é o método RISE Master. Inclusive, é pouca line para muita demanda, porque eu também, o que faz parte do meu coração, é português aplicado à prática jurídica. Eu dei aula aqui em Brasília há muito tempo na Escola da Magistratura e na Escola Superior da Advocacia, trabalhando com português aplicado à prática jurídica, dando curso de capacitação para advogados. Eu sou louca pelo direito, meu sonho é fazer o curso de direito, aplicar aí o conhecimento de português que eu tenho na área jurídica. Deus vai me dar tempo para fazer isso, eu quero viver 100, não é? Então Deus vai me dar tempo ainda para fazer um curso de direito. Mas português aplicado à prática jurídica é outro curso que está no nosso radar também para a gente liberar. Se alguém aqui da área, fique acompanhando que está no nosso radar um curso com essa proposta, tudo bem? Aí está o suporte que a Letícia, qualquer dúvida pode se comunicar diretamente com ela, beleza? Pessoal, então, quem for fazer Secretaria de Educação, eu te espero sábado e domingo para nossa oficina de interpretação de textos, beleza? As vagas são limitadas porque ao vivo pelo Meet eu tenho uma quantidade de alunos, perfeito? E até a próxima no nosso Café com Gramática, pessoal. E o que eu peço para vocês é só para vocês me ajudarem a compartilhar. Compartilhem o nosso café, compartilhem a nossa aula, compartilhem aí os cursos que tem, perfeito? E eu agradeço demais, demais. Um beijo, meu povo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe e proteja a vida de cada um.